Estamos em 10 de março de 2022, mais um evento da Adnotare. Hoje nós estamos na linha de eventos especiais para o mês das mulheres e teremos hoje o tema Mulher, sua importância na gestão de empresas familiares, com a doutora Cristina Santos. Ela é advogada, especialista em Direito Ambiental e Societário, mestre em Direito Societário pela FGV, atua há mais de 10 anos com empresas familiares no agronegócio, na gestão de riscos, inclusive planejamento sucessório e tributário, mentoria, governança e compliance. Membra da UBAL e da Agroligadas, instrutora do Senar de Mato Grosso, e docente em cursos de pós-graduação em Direito do Agronegócio. Sócia da ACS Agronegócio e da RUT, Consultoria em Recuperação e Administração Judicial. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda à Adnotare. Em nome da Adnotare, nós estamos muito felizes e a saudamos com grande alegria de tê-la aqui conosco, porque o agronegócio é um dos principais investimentos aqui do nosso país e é um prazer recebê-la aqui, doutora. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Alice. Obrigada de coração. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Principalmente por estar representando a UBAL, de certa forma, né, que é uma entidade que vem realmente fazendo um trabalho maravilhoso, levando o agro, né, as mulheres agraristas aí, dando uma grande relevância no cenário nacional. Então, para mim, realmente é uma grande honra estar com vocês. Hoje, a gente vai conversar um pouco a respeito da importância da mulher na gestão das empresas familiares, que é um papel que muitas vezes é deixado de lado. No agro, isso é muito visto como a mulher do produtor, então ela deixa de ser gestora, ela deixa de ser uma administradora de um empreendimento rural e ela assume simplesmente o papel de mulher, como se fosse um papel atrás de um homem. E a gente quer mostrar que isso não é real, né? A mulher ela já assumiu um posto diferente e a gente quer mostrar um pouquinho o quão é importante, qual é o papel, qual é a relevância da mulher na gestão de uma empresa familiar, né? Qual é o diferencial, por que ter uma mulher à frente dos negócios, né? E aí eu sempre falo, não é falar de feminismo, não é defender simplesmente a mulher em si, mas é a gente trazer um pouquinho de relevância e analisar de uma forma muito mais técnica, né? Muito mais racional e não sentimental, a importância feminina no empreendimento. Bom, quando nós falamos da realidade do empreendedorismo, né, feminino no Brasil, a gente precisa entender alguns números aí. Hoje, o Brasil conta com aproximadamente, isso é um dado do SEBRAE de 2021, levantamento do empreendedorismo feminino, 25 milhões de donos de negócios no Brasil, ou seja, ao todo, o Brasil hoje conta com 25,6 milhões de empresas constituídas, né? A grande maioria, obviamente, é no setor de serviços e logo seguido pelo setor do comércio, com em torno de 27%. As mulheres, nesse cenário todo hoje, elas representam como donas do seu próprio negócio 8,6 milhões, ou seja, 33% apenas desse mundo empresarial é administrado ou é de propriedade de mulheres, né? Partindo desse número, que é um número muito atual, né, 2021, nós já percebemos aí a diferença, né, a ausência da equidade entre o perfil do homem na gestão e a mulher. Mas essa diferença não para aí. Quando a gente analisa a títulos de chefe de família, ou seja, aquela mulher que assume 2 papéis, né, não apenas de empresária, mas também como mãe dentro de casa, gestora do seu lar, nós temos um número significativo a nível nacional. Chefes de família hoje, no mundo, considerando o cenário, né, de empresários,
49% das mulheres são chefes de família, ou seja, são mães que realmente gerenciam as suas residências, são mães que muitas vezes não têm a figura do homem em casa, né, para auxiliar nas atividades domésticas ou muito menos para gerenciar a sua família em si. Tá? Esse número, quando a gente fala em alguns estados, ele ainda é muito maior, que é o caso do Acre. Né? Eu deixei sinalizadinho ali para vocês verem. O Acre, esse número vai para 62%, ou seja, as mulheres empreendedoras no Acre, 62% conseguem ou buscam conseguir casar o seu próprio empreendimento com as suas atividades, com o seu papel de dona de casa, com o seu papel de mãe. Na Bahia, esse número já chega a 57%, no Maranhão e no Alagoas, 56%. Nos demais estados, fica oscilando ali próximo dos 49% mesmo. Quando a gente fala da questão da desigualdade social, a diferença ainda é grande. A gente percebe uma evolução significativa quando o número em 2012 era de 33%, tá? Nós recebíamos apenas 33% do rendimento de um homem. Hoje, a gente percebe que a força da mulher já fez uma grande diferença e nós já chegamos aí ao patamar de 77%. Mas a mulher ainda continua, ainda que tenha mais anos de estudo, mais experiência, mais frequência escolar, ela ainda continua recebendo algo em torno de 77% aí, do rendimento de um homem para a mesma função, para o mesmo cargo, isso no cenário do empreendedorismo nacional. Um dado interessante que eu quis trazer para vocês é como isso é visto dentro da B3. Né? Então, quando a gente fala aí de empresas maiores, empresas de grande porte, a gente pode achar que esse número muda, e infelizmente esse número não muda, e que pese todas as regras de governança, né, o tanto que a gente ouve falar de sucessão familiar, implantação de governança, equidade, a gente vai falar um pouquinho do que a ONU vem fazendo em cima disso, ainda há uma diferença grande lá quando a gente fala de empresas de grande porte, né? Então, hoje a gente tem a ONU, a B3 fez um levantamento agora recente, né, no ano de 2021, e ela apresentou que das empresas pesquisadas, que foi algo em torno de 480 empresas, 37% apenas tem mulheres em cargos gerenciais. 61% dessas empresas, dessas 480 empresas, não tem nenhuma mulher no corpo executivo, tá? Ou seja, não tem ninguém ali como CEO ou como diretor executivo do negócio. E 45% delas não tem nenhuma participação feminina no conselho de administração, ou seja, no alto escalão da administração dessas empresas, não contamos com a presença de nenhuma mulher. Ali, nesse relatório da B3, a gente percebe que a diferença é muito significativa e muito grande ainda quando a gente fala, então, de grandes empresas. Outro dado interessante da B3 é que quando a gente fala das empresas do novo mercado, né, que são aquelas empresas que, teoricamente, são empresas mais atualizadas, são empresas onde as regras de governança são muito mais reais, já estão implantadas, onde o princípio da transparência é mais real e mais claro. Nessas empresas ainda, a gente observa que hoje na B3 há em torno de 190 empresas, 89% tinha apenas uma ou nenhuma mulher entre os diretores, né? Apenas 3 tinham 3 ou mais mulheres na diretoria, e o conselho de administração de 81% dessas empresas sequer tem uma única mulher ou tem apenas uma entre os seus membros. Ou seja, quando a gente fala hoje no cenário brasileiro, em que pese aquele número interessante de empreendimentos, a gente percebe que quando falamos de uma empresa de grande porte, ou seja, uma empresa muito mais estruturada societariamente, essa empresa ainda, em que pese regulada por diversos princípios internacionais, por mais que esteja ali toda acompanhada em cima das regras de governança, ainda há uma diferença significativa. Muito pouco se evoluiu dentro do cenário na B3. Bom, e aí quando a gente fala de empresas familiares, as pessoas falam assim, ótimo, que legal. E aí, ali a gente começa então a mudar esse cenário, considerando
o histórico, nós conseguimos sim mudar esse cenário de uma forma muito mais significativa, muito mais expressiva. Hoje a gente tem aí como dado 59% das empresas familiares possuem mulheres, né, da família ocupando cargos de liderança. A gente percebe, então, uma diferença muito grande. Enquanto eu estou dizendo que na B3 eu tenho empresas que têm 89% das empresas sequer têm mulheres na gestão do negócio, quando eu falo de empresas familiares, esse número sobe para 59%, ou seja, 59% das empresas hoje, segundo a KPMG, né, que é a responsável pela pesquisa, das empresas familiares possuem mulheres ocupando cargos de liderança. 41% desse número de mulheres estão no conselho de administração e 35% ocupam cargos de diretoria. A gente percebe que na empresa familiar a mulher tem uma relevância diferente do que é tratado no mundo mais corporativo. E aí a gente começa a pensar, poxa, mas que medida, né? O que a gente pode fazer como mulher, como empreendedora, como advogada, como gestora de um negócio, que medida que eu posso fazer, que medida que eu posso tomar, adotar para mudar esse cenário. E aí a gente tem N medidas que a gente pode estar realizando, mas eu vou começar orientando da onde saem essas medidas, né? A ONU, ela baixou alguns objetivos, né, de desenvolvimento sustentáveis. Que objetivos são esses? São objetivos que devem ser observados pelas nações, pelos países, pelas empresas, as multinacionais. Então, e até as empresas, né, nacionais. Em que sentido? De preservar, de tentar trazer sustentabilidade, mas não só uma sustentabilidade ambiental, trazer uma sustentabilidade social também. Então, ela criou 17 objetivos, que são esses que vocês estão vendo, né, onde ela vai trabalhar os principais temas de impacto na sociedade, no meio ambiente e na economia de modo geral. Ela começa, então, com erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, né, que é o ponto mais relevante aqui para nós hoje, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, ação contra clima global, vida na água, vida terrestre, paz e justiça e parcerias e meios de implantação. Então, dentro desses objetivos, o que a ONU fez? Ela destrinchou esses objetivos. Então, se você quiser ter acesso, no site da ONU, ele está disponível lá. Quando você clica em cima de um númerozinho desse, ele coloca todos ele destrincha, né? Ele explica todos esses objetivos. Olha, quando eu quero falar, então, de igualdade de gênero, o que eu quero dizer na verdade, né? Então, a gente tem ali as metas que precisam ser atingidas. Metas essas que não são apenas, volto a dizer, das nações, dos países, mas também das empresas. Esse é o interesse, é que sejam abraçadas essas metas para que realmente nós consigamos atingir esses objetivos. A primeira meta é acabar com toda forma de discriminação, né, entre as mulheres e as meninas de toda parte. Eliminar as formas de violência. Hoje a gente viu que, a gente vê nos noticiários, né, pelo Brasil todo, o número significativo do aumento da violência doméstica, principalmente nessa fase da pandemia, né? Então, o quanto isso foi potencializado, ao invés das famílias estarem em casa e haver um bom relacionamento, aumentar a convivência, muito pelo contrário, o aumento da convivência provocou, desencadeou a violência doméstica elevada. Então, é um dos fatores que a ONU ali, através desses objetivos de sustentabilidade, está tentando combater. Outra questão é as práticas nocivas, né? Aquela questão de a gente hoje já é menos comum em algumas regiões, mas ainda acontece, que são os casamentos prematuros, né? Forçados. A gente tem países onde crianças são forçadas, né? A casar, e aí a gente tem até questão de mutilações, né, genitais femininas. Enfim, a gente tem N situações que às vezes, que muitas vezes é cultural do país, mas quando a gente fala de direitos humanos, a gente está pensando num direito humano muito mais global. Esse direito humano, a gente entende isso como algo agressivo, né? Então, é uma prática que é agressiva, ela fere o direito da mulher, o direito da mulher de estudar, o direito da mulher de ter a escolha do seu
do seu parceiro, né? Saber o momento exato em que ela se sente comprometida e que ela se sente preparada para o casamento e, enfim, ela não ser forçada a agir de uma forma que ela realmente não concorde. Outro ponto que a ONU aponta como necessário é reconhecer e valorizar o trabalho, né, doméstico, não remunerado. Hoje, no Brasil, a gente percebeu nos últimos anos um reconhecimento do trabalho doméstico, né, o que não acontecia antes, mas em alguns países isso ainda não é real. Se vocês analisarem, vocês vão perceber que muitas das evoluções que aconteceram no Brasil nos últimos anos e a nível mundial também, do que a gente ouve, do que a gente acompanha, decorrem exatamente da mobilização das nações para tentar cumprir esses objetivos. Né? Pode ver, nós tivemos a lei aí da doméstica, é uma lei que veio regularizar uma categoria, mas por que dessa necessidade? Vem de uma necessidade exatamente de cumprir esses objetivos aí no aspecto da igualdade de gênero, tá bom? Garantir, então, a participação plena e efetiva das mulheres na liderança. Então, esse é o nosso tema de hoje. A gente percebe que a ONU ela vem, então, dizendo, olha, para que a gente consiga trabalhar a igualdade de gênero, nós precisamos garantir que as mulheres elas tenham as mesmas oportunidades, né, a nível de tomada de decisão da vida pública, econômica, igual a um do homem, ou seja, que elas não sejam discriminadas, né, pelo simples fato de ser mulher. Né? Então, a ONU ela vem tentando criar mecanismos para garantir essa estrutura. A gente tem outros objetivos também dentro desse tópico 5, que é assegurar a questão da saúde sexual. Eu vou me atentar a falar um pouquinho linkado à questão da liderança, tá bom? Então, aumentar o uso de tecnologias de base, em particular tecnologias de informação e comunicação, né? Buscando promover o empoderamento feminino. Olha que interessante. Então, aqui o cenário muda novamente, onde nós precisamos, onde os objetivos é que as tecnologias, ou seja, o acesso à informação aconteça de uma forma que a mulher se sinta empoderada. Isso a gente também acompanhou. Né? A nossa geração teve o privilégio de acompanhar esse empoderamento feminino. Realizar reformas e dar às mulheres direitos iguais aos recursos econômicos, né? Acesso à propriedade, controle de terra, serviços financeiros, enfim, igualdade. A nossa Constituição de 1988 ela já prevê isso, né? Todos são iguais perante a lei. Porém, a ONU ela não trabalha exclusivamente com o Brasil, então ela é um objetivo direcionado a todos os países e a gente sabe que esse direito igual não acontece em algumas regiões, né, no mundo. Nós, no Brasil, já temos isso de uma forma um pouquinho mais evoluída. E adotar e fortalecer políticas sólidas, né, e legislação aplicável para a promoção da igualdade. Particularmente, acredito que isso ainda falta no Brasil, né? Nós não temos ainda uma política sólida de gestão, e aí eu não estou falando de gerar cotas de igualdade, não é que eu vou imputar ao empresário a obrigação de ter um limite X de cotas de mulheres contratadas. Volto a dizer, é um entendimento muito pessoal, eu acho que isso não é o que sana o problema, né? Mas é criar políticas de realmente de fortalecimento da figura da mulher, garantir segurança, garantir que ela tenha educação, para que ela possa competir realmente lá no cenário empresarial com um homem de igual para igual. A imagem está perfeitinha? Acho que está. Bom, em apoio, então, a esses objetivos, criou-se a ONU Mulher, né? E a ONU Mulher ela tem um projeto interessantíssimo que eu queria trazer para vocês, que é o Planeta 50 por 50 em 2030, que nada mais é que medidas, é realmente um programa para que as mulheres consigam, lá em 2030, né, poder afirmar que há uma igualdade de gênero, ou seja, voltado para os líderes mundiais, governos, empresas, universidades, medidas concretas a favor das mulheres e das meninas. E aí, que medidas são essas? Ela determinou 7 princípios de empoderamento feminino, né? Então, ela coloca lá que compete, então, a governos, entidades civis,
a empresas, de modo geral, estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero. Olha que interessante, eu não estou estabelecendo cotas, eu estou dizendo que a liderança corporativa precisa ser sensível à igualdade de gênero no seu mais alto nível. Eu estou dizendo que a empresa deve proporcionar essa oportunidade. Eu não estou determinando quantidade e nem como isso vai ser feito. Eu não estou interferindo na gestão daquele negócio. Eu só estou dizendo, olha, em princípios do empoderamento feminino, se você diz que você que você respeita, né, a questão da sustentabilidade, aí eu volto a dizer, lá o SG, o famoso SG que a gente fala tanto, o aspecto social, estou cumprindo com isso? Eu preciso cumprir os princípios do empoderamento feminino. Então, estabelecer na liderança corporativa, uma liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, né? Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando, apoiando os direitos e não discriminação, garantir saúde, segurança, bem-estar, promover educação e capacitação, desenvolvimento profissional, que é um pouquinho que a gente já falou, apoiar o empreendedorismo, promover a igualdade de gênero e medir, documentar e publicar progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Observem que quando nós falamos de algumas empresas multinacionais, isso é muito comum, né? Hoje a gente vê muitas empresas anunciando aí que nós temos no nosso corpo técnico, na nossa liderança corporativa, um número significativo de mulheres. Né? Porque isso, volto a dizer, por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo exatamente porque essas empresas aderiram aos objetivos de sustentabilidade da ONU e agora elas estão, então, cumprindo os princípios aí do empoderamento feminino. O que mais me perguntam é, Cris, legal, deu uma imposição de fora, tem um projeto da ONU, tem os objetivos de sustentabilidade, as pessoas adoram dizer que são sustentáveis, mas na prática, né? Como eu faço isso? Eu aqui na minha empresa, na minha pequena empresa, como eu posso colocar isso em prática? Como eu consigo, no meu dia a dia, efetivamente traduzir esses princípios, né? Esses princípios de empoderamento feminino em ações? E aí eu posso dar algumas dicas para vocês. Uma das ferramentas que particularmente acho que contribui muito e realmente traz um resultado significativo dentro da gestão de uma empresa é a mentoria. Então, é a criação de programas de mentoria, coaching, incentivos à participação de mulheres em cargos dominados por homens, para que haja referências em que profissionais possam se projetar. O que a gente percebe? Um dos grandes problemas das mulheres hoje é a ausência de uma referência feminina dentro da empresa para que ela possa se projetar. Então, cria-se, quando a empresa não tem na diretoria, quando ela não tem nos seus mais altos cargos uma mulher, automaticamente ela está comunicando para as suas funcionárias, né? Ali de um pouco mais baixo, mais técnico, mais na base da estrutura da empresa, que não adianta estudo, não adianta o esforço, que elas simplesmente continuarão ali. Né? Então, quando a empresa trabalha um processo de participação, né, onde há mais mulheres em cargos de gerência, você motiva outras mulheres a adquirir conhecimento, elas se automotivam tendo uma referência. Então, o processo da mentoria, né, dos programas de mentoria, de coaching, ela vai contribuir de forma significativa, porque a gente vai trabalhar ideias, motivação, direcionamento, sucesso, enfim, você vai engajar a equipe, principalmente a equipe feminina, nesse processo de evolução. Então, a mentoria, ao meu ver, é um processo muito interessante. Né? É um processo que, na verdade, não somente para o direcionamento, para o empreendedorismo feminino, ele é interessante para a liderança em si, né? Para a atual liderança, independente do sexo do líder. Outra medida que pode ser colocada em prática é a criação de um comitê focado em debater a liderança feminina e gerenciar as ações. Né? Ou seja, por que um comitê? Peraí, se eu já estou colocando, se eu estou fazendo mentoria, se eu já coloquei mulheres no negócio, por que eu preciso criar um comitê? Exatamente para gerenciar as ações, né? Gerenciar o que está acontecendo efetivamente. Se aquela mulher está ali simplesmente para cumprir um papel específico ou ela está engajada de poder para agir, para mover, para realmente sensibilizar outras mulheres.
E ainda mais, se eu vou debater outros aspectos, né, da minha empresa, ou seja, se eu quero ampliar o que a minha empresa vem fazendo, eu preciso de um comitê para que eu consiga ter um olhar 360 graus. O que é esse olhar 360 graus? Que eu consiga entender todas as necessidades de todos os setores, e não exclusivamente ali onde tem aquela liderança feminina. Então, eu vou conseguir, através de um comitê, abraçar a minha equipe como um todo. Veja que são soluções, talvez, muitas vezes simples, mas que podem fazer uma grande diferença. Ah, Cris, mas eu vou colocar um comitê vou direcionar meus líderes para focar no comitê? Não, você pode criar um comitê também com membros da sua equipe, com mulheres, com homens interessados em fazer um trabalho que possa realmente empoderar as mulheres dentro da sua empresa, tá bom? Adoção de política formal e compromisso com a equidade, né, é o mínimo, eu acho que é o primeiro passo para qualquer empresa, você instituir uma política interna de respeito e empoderamento feminino, né, e ali deixando bem claro quais são as condutas que a empresa não compactua, ou seja, que tipo de postura que um empregado ou um líder não deve adotar referente a uma mulher. O que a gente mais ouviu falar nos últimos anos foi a questão de assédio sexual e assédio moral frente às mulheres. Como eu posso fazer isso? É adotar uma política mesmo mais severa. Então, eu, empresa, tenho tolerância zero a esse tipo de situação. Eu não tolero o assédio sexual. Isso já está esclarecido numa política. Ah, mas isso surge efeito? Surge, e muito. Porque a pessoa, o agressor, quando ele tem ciência dos efeitos, das consequências do que ele vai fazer, isso a gente percebe que isso inibe muitas vezes a ação, né? Então, a política interna precisa estar bem clara isso. Não há diferença, não há uma preferência por homem ou por mulher em determinado cargo, mas e também que não há, na política, deixar bem claro que não há nenhuma anuência da empresa com condutas que venham ofender o direito da mulher ou que venham até mesmo ofender a sua intimidade, a sua pessoalidade. Né? Então, eu acho que é o mínimo que a gente pode esperar aí de uma empresa, é que ela tome essa política. Controle e acompanhamento da presença feminina, né, dos cargos de liderança, isso a gente direciona muito para o dono do negócio. Né? Não adianta você criar um comitê, você ter a política, se você não tem um controle, você não acompanha, você não consegue observar o que está acontecendo efetivamente. A gente percebe que muitas vezes, isso inclusive em empresas familiares, tá? Porque a gente tem aí grandes empresas que são familiares. A gente percebe que eles não sabem o motivo, qual é a causa efetiva da rotatividade, né, do meu público feminino. Vou me ater ao público feminino. Por que acontece a rotatividade do meu público feminino? Por que as mulheres entram na minha empresa e não ficam? Porque não há um controle, um acompanhamento efetivo do dia a dia dessas mulheres. Então, é de suma importância que haja um monitoramento disso. Por que aquela mulher não está me apresentando o resultado agora como líder que ela me apresentava como analista, como técnica? O que aconteceu? O que virou? Acho que chave que virou nesse momento que ela não conseguiu entender, que ela não conseguiu assimilar. Está acontecendo alguma coisa paralela que eu não sei? Está acontecendo alguma coisa, talvez até fora da empresa, que eu não sei? É necessário que o gestor tenha esse olhar atento para isso. Né? Então, não basta simplesmente uma política interna, não basta um comitê, não basta criar mecanismos para que as mulheres estejam na liderança se você não faça esse acompanhamento, então, como gestor. E aí, uma outra solução é a inclusão de mulheres em processo de conscientização. Particularmente, acho mais uma ferramenta de muita relevância, que é um canal de denúncia e combate à discriminação. Então, dentro da tua empresa, ter esse canal. Qual foi seu canal? Minha empresa não é tão grande. Coloca esse canal dentro dos teus recursos humanos, da tua equipe de gestão de pessoas. Deixa ali direcionado para que elas tenham liberdade e confiança, né, para fazer essa denúncia e haja de uma forma mais imediata. Não estou dizendo para você tomar uma decisão imediata, haja de uma forma imediata para afastar aquela pessoa que está ofendendo perto dessa vítima.
né? Então, a gente pode criar um canal de denúncia e combate à discriminação, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos criar um processo de conscientização e ter ações mais imediatas. Volto a dizer, acredito que de todas as soluções, é a solução que mais apresenta resultado, é a solução que a mulher efetivamente se sensibiliza e sente que aquela empresa, que aquele empreendimento, que seja rural ou urbano, que ele está atento para os princípios do empoderamento feminino. E incentiva o apoio ao equilíbrio da vida profissional e pessoal. Como eu disse, a gente viu aí nos estudos do Sebrae, a mulher representa, então, a grande maioria das mulheres empreendedoras, né, 49%, elas são donas de casa, chefes de família, né, ou seja, a grande maioria é dona de casa, mas são chefes de família, então elas precisam do equilíbrio, né, da vida profissional e pessoal. Acho que o que veio de melhor do Covid para nós foi exatamente a questão do home office. Eu, particularmente, sou adepta e acho que facilitou bastante a nossa vida. Mas essa possibilidade de flexibilizar a jornada de trabalho, né, que a pandemia nos ensinou, como empreendedor, nós precisamos ficar atentos, né? Incentivar para que essa mulher ela consiga casar, então, o teu trabalho, o teu envolvimento com o teu trabalho, o teu compromisso com o trabalho, com o teu relacionamento, com a família, com os filhos. E isso é importante. Por que é importante? Porque a mulher, por mais que ela esteja estudando, se dedicando, trabalhando e buscando assumir um papel frente à sociedade, como eu digo, assumir o papel, a igualdade com o homem, ela não deixou o seu lado feminino, né? Nós buscamos, nós corremos atrás dos nossos interesses, mas nós, mulheres, não deixamos de ser mãe, não deixamos de sonhar com uma família tranquila. Então, conciliar com isso tudo, não é fácil. Então, se a empresa cria uma forma de flexibilização de jornada de trabalho, se a empresa incentiva, né, que ela consiga, de uma forma muito tranquila e equilibrada, os resultados são bem significativos. A gente vai ver mais à frente ali a diferença de uma mulher engajada, o resultado que ela traz para a empresa é muito significativo. Então, quais são os impactos, né? Vamos falar então dos impactos que eu acabei de comentar. Quais são os impactos positivos, então, que essa mulher, que a liderança feminina pode trazer para o empreendimento? E aí aqui eu estou falando de empreendimentos diversos, não tão somente as empresas familiares, tá? Nos aspectos financeiros, o que a gente tem de estudo comprovado aí das diferenças? Segundo a Ernst Young, 30% da liderança feminina representa um aumento de 15% da lucratividade, ou seja, empresas que adotaram, né, um número mínimo de 30% de liderança feminina, liderança que eu digo não em cargos de conselho de administração tão somente, diretoria, liderança de modo geral, ela representa então um aumento significativo de 15% do lucro dessa empresa, tá? Outro estudo apresenta as mulheres que ocupam, né? As mulheres que ocupam cargo de presidência ou vice-presidência conseguem aumentar a margem de lucro em até 47%. Ou seja, né? As mulheres não é tão somente empoderar mulheres, mas através desse empoderamento você ter retornos financeiros. Né? Então a mulher hoje ela apresenta cargo de liderança de modo geral, 30% aí de mulheres em cargo de liderança dá um resultado de 15% de lucratividade, e as mulheres ocupando a presidência e a vice-presidência, uma margem de lucro aí aumentada de até 47%. Quando a gente parte para a tomada de decisão, eu vejo que a mulher tem um diferencial ainda maior, que é a questão da liderança horizontal. Né? A mulher ela é muito mais inclusiva. Então, a mulher ela tem muito mais facilidade de receber, por exemplo, um portador de necessidades especiais. Ela tem muito mais sensibilidade para lidar com o cumprimento de receber um funcionário autista, por exemplo. Né? Não só isso, ela consegue ser muito mais inclusiva para encorajar e participar e compartilhar poder com a equipe. Ela consegue delegar e cobrar resultados.
né? Então, o que ela faz, na verdade? Ela cria um ambiente muito mais propício para a evolução e para o crescimento da empresa, né? Isso é um estudo de Harvard, não é a gente que está falando, né? A liderança feminina, ela é muito pautada nessa liderança horizontal, ou seja, é muito mais coletiva, é muito mais participativa. Automaticamente, o ser que está ali sendo liderado, ele se sente muito mais parte daquele contexto, ou seja, ele se sente pertencente. Quando ele se sente pertencente, automaticamente ele se engaja mais, ele se compromete mais com a atividade que ele está exercendo. Então, esse é um grande diferencial aí da gestão, na tomada de decisão também de empresas que são lideradas por mulheres, né? Outro ponto interessante é que as mulheres possuem um perfil, né, menos propenso a desvio de conduta. Quem disse isso? Ela tem uma pesquisa da HSD que ela fala de uma pesquisa de perfil comportamental de executivos e ela aponta que dos profissionais pesquisados, algo em torno de 3.500 profissionais, eles perceberam que 27% desse total tinham um desvio de caráter. Não estou dizendo que eram profissionais que estariam ocultando ou trazendo prejuízo elevado para a empresa. São pequenos desvios de caráter. Nesse cenário, 20% desses executivos são mulheres, tá? E 29% dos cargos executivos são homens, ou seja, a gente já percebe uma diferença aí. A mulher, então, ela é menos propícia, né, a realizar atos ou ter uma conduta que haja um desvio de conduta. Algumas empresas, um desvio de risco, né, gerando menos risco para as organizações. Algumas empresas, cientes desse cenário, começou a adotar em determinados cargos principalmente como auditorias, cargos que haviam necessidade de um controle maior, como tesouraria, a parte fiscal da empresa, a parte contábil da empresa. Algumas empresas começaram a adotar a necessidade de que esses cargos fossem, então, assumidos por mulheres, porque exatamente para evitar que houvesse um comportamento, né, um desvio de caráter que viesse ali afligir ou que viesse ali impactar na política dessa empresa. Tá? Bom, falando um pouquinho de habilidade comportamental, a gente não pode esquecer de falar das habilidades que a gente percebe, né? Isso também é um estudo que Harvard trouxe para a gente, Harvard Business, falando exatamente que a mulher ela tem uma comunicação eficaz, ou seja, ela consegue falar de uma forma que ela é compreendida, ela consegue praticar empatia, ela consegue, na verdade, se colocar no lugar do outro, assimilar a dor, né, e tentar chegar num consenso. Ela consegue gerenciar tempos e suas prioridades. É o que a gente falou agora há pouco, né? A mulher, o fato dela ter que conciliar casa e trabalho, automaticamente ela tem essa habilidade de gerenciamento do tempo. Ela tem capacidade de motivar. Isso tem muito a ver com a figura da mãe, né? A mãe, ela tá ali o tempo todo envolvendo, motivando, tentando potencializar o filho, e a mulher, ela traz isso também para o cenário empresarial. Pacificar soluções de problemas é um perfil, uma habilidade que a mulher tem também, que é muito considerável, ou seja, ela não assume uma postura de conflito, ela assume uma postura de mediadora para exatamente atingir os objetivos da empresa, né? Pensamento estratégico, ela consegue pensar como um todo. Eu não foco apenas e tão somente no resultado financeiro. Eu entendo que a empresa ela é regida, ela é guiada por pessoas, então a mulher ela consegue linkar pessoas, financeiro, controle interno, ou seja, ela consegue ter um pensamento estratégico, ela consegue pensar a empresa como um todo e criar efetivamente ações que vão trazer o resultado esperado. Adaptabilidade, né? A mulher ela é muito adaptável. Adaptável em que sentido? Ela se adapta a qualquer cenário. Ela consegue ser criativa, ela consegue fazer a diferença nesse sentido. Planejamento e organização. Hoje a gente percebe que grande parte das mulheres, né, estão ali muito próximas num perfil de organização dentro das empresas. Elas assumem
esses cargos de liderança exatamente em decorrência dessa habilidade que é o planejamento. Ela consegue planejar melhor, ela consegue analisar melhor os resultados, ela consegue projetar algo diferente para o futuro. Visão de negócio não é muito diferente, ela tem uma visão, então, total do seu negócio, e autoconhecimento, que para mim é uma habilidade muito interessante comportamental, porque a mulher, primeiro, ela consegue se conhecer. Então, se conhecendo, ela consegue saber identificar o que ela pode entregar nesse mundo empresarial, o que ela pode trazer efetivamente resultado, o que ela precisa corrigir para trazer aquele resultado esperado, né, pelo dono do negócio, se ela é uma funcionária ou se ela é empreendedora, o que ela precisa corrigir dentro dela mesma para que ela atinja os seus objetivos. E isso é um ponto de grande relevância. O autoconhecimento deveria ser atrelado para qualquer líder, mas a gente percebe que a mulher ela tem essa habilidade de uma forma muito mais presente, muito mais assertiva. Bom, acho que eu já falei bastante. Eu finalizo aí com a Michelle Obama, que para mim é uma das nossas, é uma mulher forte, uma mulher líder, e ela traz para nós aí essa frase que para mim é de grande relevância. Sucesso não tem a ver com o dinheiro que você ganha, mas tem a ver com a diferença que você faz na vida das mulheres, na vida das pessoas, né, de outras pessoas. E aí eu deixo aqui um chamado a todas as mulheres. A gente precisa entender a necessidade de cumprir os princípios do nosso empoderamento. A gente precisa estar engajada, mas acima de tudo, nós precisamos fazer a diferença na vida de outras pessoas. Né? E fazer a diferença na vida de outras pessoas é mulheres encorajando mulheres, é mulheres se fortalecendo para que a gente consiga realmente atingir aí os nossos objetivos. E muito obrigada a todos. Excelente, doutora. Eu vou fazer aqui um paralelo, até por uma situação. A senhora falou da conscientização das empresas pelo compliance, mas o que eu verifico, o que a gente verifica, até aconteceu uma publicação ontem de uma lei, né, com relação ao retorno das gestantes ao trabalho, tá fervendo nas redes sociais, cheio de debate, né? Porque, veja, dentro de uma mesma lei, a própria lei faz diferença das gestantes vacinadas e as não vacinadas. Ela não esclarece, não pontua aquela situação em que aquela gestante não se vacinou por algum problema de saúde incompatível com a vacina, por exemplo, não é verdade? E simplesmente ela vai ter que fazer uma declaração assumindo o risco, né? Podendo, inclusive, ser mandada embora por justa causa, quando a outra pode ficar em casa, está vacinada. Então, são contradições e, às vezes, preconceitos trazidos pelo próprio legislador, né? Então, a gente percebe que a conscientização não é suficiente que as empresas apenas se conscientizem, porque começa lá de cima, né? A própria legislação, ela trata a mulher de forma diferente, não no sentido gestante, nós sabemos isso, obviamente, não tem como equiparar com o homem, nós sabemos a dificuldade de alguns serviços que a gestante não pode desenvolver, né? Os riscos de gestações. Agora, você diferenciar numa mesma lei uma gestante vacinada e uma gestante não vacinada, veja, o empregador não sabe o que fazer. Nós, operadores do direito, não sabemos nem como orientar os nossos clientes, porque essa diferença já vem imposta da própria legislação, né? Então, a gente verifica... É lamentável. Exatamente, Liz. E é lamentável porque, assim, além de ferir esses princípios que a gente falou agora do empoderamento feminino, o Brasil, ele compactua, né, com as metas de sustentabilidade, os objetivos de sustentabilidade da ONU, mas ainda assim a gente se depara com uma lei dessa que, além de tudo, ela conflita com o previsto na Constituição Federal, né? Ela cria desigualdade, né? Quando ela trata de forma desigual. Né? Exatamente, deixou de lado a isonomia entre as próprias gestantes. Exatamente. Porque, em contrapartida, que se alguém se interessar, dar uma olhadinha, a lei ela foi publicada ontem, é a 14.311,
E ela diz, praticamente, só resumindo, que nem é a matéria, mas só para que a gente possa entender essa diferença entre os próprios empregados. Eu tenho 2 gestantes dentro da minha empresa, uma se vacinou e a outra não. Então, veja, aquela que não se vacinou, ela vem para a empresa, mas me assina uma declaração onde ela assume todos os riscos. Se ela ficar doente por isso ou por aquilo, o empregador lava as mãos. Em contrapartida, tem aquela determinação de você atuar remotamente. Então, como é que eu, empregadora doméstica, colocar a minha funcionária gestante home office na casa dela? Gente, não tem cabimento, não é verdade? Então, assim, as leis também têm que ser melhores elaboradas para evitar o próprio preconceito também na admissão dessas mulheres. Porque eu já ouvi de empregadores dizendo o seguinte: aqui eu não contrato mais mulher, é muita dor de cabeça, tive que ficar aqui 6 meses pagando a minha funcionária lá na casa dela e não afasta pelo previdenciário, não se afasta, porque não é hora ainda, né, de receber seu salário maternidade. E aí a gente ouve ainda essa situação, não vou mais contratar empregadas mulheres por conta da... Ou então já vi até, hein, pessoal aqui que está conosco, e eu acredito que alguns de vocês também, eles verificam o seguinte, faz uma ficha e pela idade, ou seja, já tem 40 e tantos anos, já está livre, essa aqui não vai mais engravidar, então pode contratar. Então, às vezes, a gente tem uma atividade que precisa ser desenvolvida por mulheres, porque normalmente a gente sabe que em linha de produção, os detalhes, aquelas coisas mais minuciosas, normalmente as empresas, elas preferem a mão de obra feminina, pelo detalhe, pelo capricho. E aí eu já vi 2 fichas, e aí o próprio empregador olhando, não, peraí, essa aqui tem 20 anos, essa aqui já tem 47, não, contrata essa daí, que pelo menos ela não vai me dar dor de cabeça, não vai engravidar aqui e me dar problema. Por quê? Frente a essas medidas provisórias que agora foram soltas no momento de pandemia, colocando as gestantes em trabalho remoto. Então, era só esse adendo que eu achei interessante colocar, porque já começa da própria legislação. Exatamente isso. E assim, você percebe que o legislador, quando ele elaborou a lei, né, falando de uma forma mais leiga, quando ele elaborou a lei, ele não se ateve aos efeitos, né, o quanto essa lei ia repercutir. E a gente começa lá atrás, quando houve o afastamento. Eu tenho diversos clientes aqui que eles dizem exatamente isso. Olha, vamos mudar a postura, não podemos contratar mulheres. Por quê? Porque também ao longo desses 2 anos de afastamento, quase 2 anos, né, de afastamento das mulheres grávidas, nós percebemos muitas mulheres engravidando exatamente para poder ficarem afastadas. Quer dizer, tem os 2 lados, né? Tem então, os 2 a lados. necessidade da gente, por isso que é necessário monitorar, para entender o risco, né? De implantar o princípio de empoderamento. Eu acho que cabe à nossa nação, cabe ao Brasil, criar todos os meios possíveis. Acho que a lei precisa, sim, observar a questão da igualdade. Acho que era necessário, naquele momento da pandemia, uma ação mais rápida referente às grávidas, mas precisava também haver um monitoramento, né? Eu tenho casos aqui no Mato Grosso de grávidas de alguns clientes que se mudaram do estado. Elas simplesmente, como o trabalho delas era incompatível com a atividade em home office, né, a atividade em casa, elas eram realmente da parte mais operacional, elas simplesmente mudaram de município, mudaram de estado, inclusive. E aí, quando a gente agora começou a convocar para voltar, descobrimos que estão morando, por exemplo, daqui do Mato Grosso tem funcionário morando no Sergipe, tem funcionário morando em Fortaleza, tem funcionário morando em Salvador. Por que disso? Porque a lei possibilitava. Então, a repercussão, o que a gente precisa começar a amadurecer no Brasil, e aí é uma opinião muito realmente pessoal, a legislação, ela precisa começar, o legislador precisa observar os efeitos da sua lei.
né? Ele precisa conhecer um pouquinho mais da realidade da sociedade, um pouquinho mais da realidade dos empreendimentos de modo geral, né? Quando ele está criando uma lei, quando ele está impondo algo ao empresário, para que isso não desencadeie um efeito muito ruim, né? Como o que você acabou de relatar, o empresário decidir que não vai mais contratar mulheres, ou seja, todo aquele pacto que foi feito, todo o engajamento do Brasil, né, em cima dos objetivos da ONU, da erradicação da diferença, da desigualdade, né, entre homem e mulher, acaba indo por terra. Né? Acaba sendo algo que não vai acontecer. Por quê? Porque exatamente foi provocado por uma decisão, ou talvez por uma lei que não foi analisada sob essa ótica. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E uma coisa, Alice, que eu acho, doutora Alice, que eu acho que é muito interessante, é a gente debater isso. Né? Trazer isso para o debate, porque a gente começa a fomentar, e aí é mulher comunicando com mulher, é mulher mostrando essa necessidade, até mesmo de amadurecer aquela que talvez não tenha tanto conhecimento, e para que ela não adote também a postura, dizer assim, eu vou engravidar nesse momento para eu ser favorecida, para que ela tenha consciência social de que essa postura dela está afetando também outras mulheres que talvez aconteça a gravidez efetivamente naquele momento, né? Porque eu particularmente acredito que qualquer mulher em sã consciência, numa pandemia onde a gente não sabia o risco, o que ia acontecer, não ia engravidar por querer. Concordam comigo? A não ser que realmente houvesse essa segurança. Então, acabou que desencadeou uma postura dos empresários, que é uma coisa muito negativa. E a gente realmente tem que estar o tempo todo buscando. Eu falo, a mulher nunca para, né? A gente está o tempo todo buscando como se empoderar. E aí a gente se enfrenta ainda algumas situações como essa, dessa lei aí bendita que acabou de ser publicada. Acho que ela publicou hoje, né? Hoje ou ontem? Publicou ontem. Ontem, né? Hoje já estava ontem. Já estava em andamento. A Tabata está comentando aqui uma situação que ela viveu, quer abrir o microfone e participar com a gente. Tabata, fica à vontade. Olá, boa noite. Olá. Tudo bem? Boa noite, doutora Tabata. Eu estou aqui trabalhando ainda e ouvindo as nossas queridas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu passei por isso, né? Eu trabalhava no cartório de registro de imóveis e 14 anos. Não sou velha, comecei muito nova, gente. Comecei cedinho, com 12 anos. E aí, com 14 anos de serviço, eu casei e engravidei, né? E minha chefe sempre pedia para não engravidar, para não casar, para não sair. E aí eu falei, não, eu tenho que ter minha vida, eu não vou parar minha vida. E aí, quando eu terminei o direito, fiz a prova da ordem, casei. Aí quando eu engravidei, ela foi e me falou, você vai trazer seu bebê para cá, pro cartório. O cartório é muito antigo, cheio de ácaro. Eu falei, não, de jeito nenhum, eu vivo alérgica. E vou trazer uma criança. Ela ficou chateada. Aí, com 2 meses que minha bebê tinha nascido, a Arabella, ela me demitiu. Só que aí, por questões de amizade, né? Porque minha mãe tinha amizade, tudo. E essa questão do relacionamento de vários anos, eu acabei não processando, não levando pra frente. Fez um acordo bem fraco, mas aí foi bom que eu cresci profissionalmente, né? Depois disso, sofri 1 ano, quase que entrei em depressão, porque eu sou apaixonada pelo registro público. Amo cartórios. Eu amo o tema, inclusive hoje eu estou na procuradoria jurídica aqui do meu município, que é Caravelas, no extremo sul baiano, só que eu sou apaixonada. Agora eu estou fazendo escrituras aqui. Eu faço minutas e mando para os cartórios. O extra, eu falo que é o extra. Mas eu amo mesmo, não tenho muito tempo. Hoje conheci vocês, né? Estou apaixonada, acompanho, faço questão de largar tudo, todas as quintas. E às vezes pela manhã, né? Os encontros que tem pela manhã, às vezes eu não consigo, porque aqui é bem movimentado, mas eu cresci profissionalmente. Hoje eu estou aqui, estou no município, graças a Deus, aprendi muito, já tenho 6 anos aqui. E estou aí, fazendo as vezes do prefeito, mas tentando cuidar da regularização fundiária daqui, que está tudo desorganizado ainda. E aí eu estou aqui, tentando acompanhar com vocês e aprender. Mas aconteceu isso comigo. As pessoas não gostam de gestante, não gostam de mulheres. E olha que interessante, né, Tabata? Porque olha que você trouxe um dado, uma coisa que acho que a gente precisa abordar, né? A questão de a tua líder, a tua chefe era uma mulher, né? Então, olha a que ponto que a gente precisa ainda amadurecer essa questão, né? É uma mulher que talvez deveria ter esse olhar mais de empatia, né, frente ao teu estado,
acabou não tendo esse olhar, né? Agiu de uma forma muito mais, como é que eu vou dizer, muito mais racional e não se colocou realmente no seu lugar e adotou essa postura. Ou seja, nós temos muito ainda para galgar, eu vejo dessa forma, temos muito para trilhar. E ela hoje não contrata mulher, só contrata homem, entendeu? Não contrata. Agora mesmo estava conversando com um rapaz lá, ele falou que não está aguentando, que ele não consegue mão de obra, porque ela coloca uns rapazes que não dão conta do serviço. Ou seja, ela está perdendo, né? Porque eu acho que mulher tem um olhar mesmo feminino, tem um olhar de cuidado. Hoje aqui no nosso município são 12 secretárias, só tem 2 homens, 10 são mulheres. Então, é verdade, as mulheres têm cuidado, têm um olhar, né? Eu mesmo estou aqui, cuidei das coisas da prefeitura, estou cuidando das minhas e vou embora agora. Minha filha está me ligando, mas eu falei, aguarda, a mamãe vai chegar. E os homens não, os homens, não deu, não deu. A maioria dos meus colegas são assim, já me liga. Me ajuda aí. Aí eu vou tentar ajudar os colegas, entendeu? E eu acredito no potencial feminino, né? Temos que realmente valorizar, empoderar, né? As mulheres de todo o Brasil e o mundo. Uma boa noite, meninas. Boa noite, Tabata. Obrigada aí pela contribuição. Só também confirmando aí a fala da doutora Cris, a senhora disse no momento que 89% das empresas sequer tem na sua diretoria uma mulher, né? Então, e nem seria, porque a gente já ouve também, será que não tem porque é mulher ou porque não tem mulher competente? A gente escuta isso, né? E, na verdade, o que a gente vê também, eu particularmente, que nós também, acredito muitas de vocês, nós damos assessoria aí para empresas, a gente percebe que o homem, ele não admite ser liderado por mulher. Então, isso também a gente vê acontecendo muito em empresas importantes, não tanto quanto antes, mas aí a gente ainda percebe esse tipo de política, né? Aí eu não vou ser liderado por fulana, não, de jeito nenhum, e aí às vezes nem acata orientações, né? Não comparece em reuniões quando está liderado por mulher. Mas é assim, eu acredito que a nossa reunião, a nossa união e o papel da Adnotare também nessa parte é muito importante, porque aqui a gente tem isso aqui, é troca de ideias, é compartilhamento de conhecimento, você vê, gratuito, todas as quintas-feiras, com pessoas especialistas, excelentes, como a doutora Cristiane, e a gente tem que aproveitar, porque a gente não tem nem como dizer para a colega, olha, eu não tenho condição, por isso que eu não estudei. Gente, está aqui, está na mídia, está gratuito, e a gente percebe que muita gente não aproveita, não é verdade? Tivemos aí na terça-feira um evento de grandíssimo nível, 10 mulheres agraristas que trouxeram cada qual a sua especialidade, como a doutora hoje aqui. Então, veja, essa desculpa de que não se aprimora porque não tem condição, hoje já não pega mais, né? E aí vem também aquilo que a doutora disse com relação à mentoria. A gente percebe até, nós fizemos uma live na terça-feira pelo Instagram com a doutora Vanessa, e ela trouxe um pouco da história dela no que tange qual foi a trajetória, o que ela passou até chegar. Ela foi magistrada, desistiu e hoje é registradora. E aí a gente vê a doutora Cristiane, vê a doutora Andréia, a doutora Suzy, mas ninguém vê o que a gente passou para chegar até aí. Cada uma com a sua história, cada uma com a sua dificuldade, mas a gente não é fácil. E às vezes precisa de uma mulher contar a sua história para outra, para que a outra se veja nela e fala, poxa vida, quer dizer que você passou por tudo isso? Então, se você conseguiu, eu também consigo. Então, a gente consegue também ajudar outras mulheres a ver que não é só a sua vida, não está só dentro da casa cuidando de filho, a gente consegue cuidar de filho, criar o filho e ter também a nossa história profissional. Verdade, né? São mulheres inspiradoras, né?
como a doutora Cris aqui hoje, Sim. que dá aula, e que ajuda outras mulheres também, né? Acho que é muito importante trazer, principalmente nessa semana e nesse mês em que a gente está se dedicando às mulheres. Porque mesmo, a gente pode ver, mesmo nos grupos, né, a gente faz parte de um grupo que trabalha com direito notarial e registral, então muito com cartório, é um mundo muito masculino, com homens, né? Então, acho que é importante a gente se capacitar para que possa falar de igual para igual, porque quando você começa a falar, eles também começam a te respeitar. E é interessante o que a Tabata falou, que é realmente vindo de uma mulher, né? Então, muitas vezes, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Tanto que o que a gente faz, né, André, acaba repercutindo para outras mulheres, né? Eu vou só contar rapidinho uma história. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com agronegócio no Mato Grosso, logo nos primeiros clientes que eu visitei, eu trabalhava numa empresa de consultoria grande aqui, e eu assumi o papel de coordenação da equipe. Então, automaticamente, a gente trabalhava com planejamento sucessório e automaticamente, toda vez que eu ia no cliente, eu ia como coordenadora da equipe. E logo nas primeiras reuniões, nós estávamos numa cooperativa de produtores, uma cooperativa que na época tinha mais de 200 produtores. E o CEO dessa cooperativa, eu fui apresentada a ele, tinha mais sócios da consultoria junto, apresentamos como ia ser o trabalho. E a primeira palavra dele foi, estava um dos sócios majoritários da empresa do meu lado, ele disse, olha, eu não me sinto confortável com uma mulher ainda nessa idade gerenciando os nossos projetos. Foi a primeira coisa que eu ouvi dele. Eu fiquei calada porque eu não tive nem reação. Eu tinha vindo do mundo da Federação das Indústrias do Mato Grosso, quer dizer, já era um mundo muito de homem, muitos homens, a diretoria toda era homem, mas eu nunca tinha passado por uma situação dessa, sempre fui muito respeitada. Então, quando eu ouvi aquilo, foi impactante para mim, foi impactante. Mas foi sensacional ouvir a postura do meu líder naquele momento. Então, a nossa empresa não pode prestar serviço para vocês. Porque quem vai acompanhar todos os projetos é ela. Quem vai gerenciar todos os projetos é ela. Então, essa é a diferença. Eu acho que ali eu me senti empoderada. Entende? A posição dele, e é isso que a gente espera dos líderes, né? Não só homens, como mulheres, principalmente as mulheres, né? A gente dizer assim, olha, então tá bom, não baixar para uma situação de machismo, né? Uma imposição nessa magnitude. Foi impactante para mim ali. Talvez se tivesse num outro cenário, onde eu fosse a proprietária, como hoje do meu negócio, eu acho que eu ficaria um pouco mais recuada, né? Mas a postura do meu líder dizer, olha, se você tem essa posição, então nós não podemos dar continuidade com o trabalho, né? E ele até brincou, ele falou assim, ela tem essa cara de novinha, né? Porque na época eu devia ter meus 28 anos, mais ou menos, deve ter uns 10 anos atrás, eu tinha meus 28 anos, mas para a equipe que estava ali, a nível de formação técnica, eu era que tinha mais bagagem para fazer o trabalho. Quer dizer, então ele disse assim, olha, eu não posso nem, por questões técnicas e além do que é uma questão de respeito à profissional, né? Quer dizer, é isso que a gente espera de líderes, né? Eu volto a dizer, André, o que a gente precisa fazer é exatamente isso, é contar a nossa história, acho que a Alice está super certa em dizer isso, contar a nossa história, a gente mostrar o quanto a mulher pode fazer diferença, por isso que eu quis trazer esses números para que as pessoas consigam pensar e refletir um pouquinho, sabe? Qual é o comportamento da mulher, qual é o perfil, o que a gente faz diferente, por que a mulher pode estar, a mulher não vai trazer prejuízo, ela tem uma postura muito mais comprometida, muito mais envolvida, quer dizer, ela traz mais resultado financeiro, engajamento da equipe, o que mais eu preciso como empreendedor, como gestor de uma empresa. Eu acho que é isso. Quanto mais, resumindo um pouquinho o que a Liz diz, todo o conteúdo está disponível na internet, né? As mulheres, elas vão em busca disso. Então, o que a gente precisa agora é começar a participar mais, a se envolver mais. Eu, quando vim para o grupo da Agroligadas, no Mato Grosso, foi exatamente nesse sentido, da gente tentar fortalecer a figura da mulher no agro, né? Hoje a gente já tem uma certa relevância e é um cenário que mudou nos últimos 5 anos. Me orgulho de saber que eu participei dessa evolução, né? Eu vi como era tão difícil no começo e hoje hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais tranquilo. Não passo mais por situações como essa que eu passei lá atrás, né? No comecinho da minha trajetória no agro. E acho que é isso.
mulher encorajando mulher, a mulher empoderando mulher, a mulher fortalecendo mulher, e é assim que a gente vai conseguir efetivamente atingir esses princípios do empoderamento feminino. Que lindo. E eu acho mais importante também é a mulher, ela poder ser mulher, a gente poder ser maquiada, porque às vezes a gente fica com aquela preocupação, não, mas tem os homens, eu não vou me arrumar, ou não vou colocar alguma roupa. Não, a gente tem que ser o que a gente quer, né? Eu lembro de ver uma prefeita, eu acho que em Santa Catarina, que ela usava decote, e quando ela se tornou, a pessoa falou, não, você não pode andar assim. Por que você não pode andar assim? Não, você pode, você quer, né? Eu acho que a gente tem que continuar sendo como a gente quer ser. Não para entrar no mundo masculino, falando, agora tem que colocar um terninho. Não há essa necessidade também, né? Não, exato, eu volto no agro de novo, né? Que é a minha praia, como eu digo. No agro, a gente percebe que as mulheres no começo elas se vestiam como homem, né? Então elas iam para a lavoura como? Sem maquiagem. E às vezes eu, como consultora, por exemplo, chego numa fazenda, você se sente incomodada, porque você já chega com uma bota mais cheia de frescura, você já chega maquiada, cabelo arrumado, né? E aí você se depara com uma realidade diferente. Volto a dizer, a mulher tomou uma posição diferente agora, né? A mulher começa a se reconhecer como mulher, né? Se sente segura para atingir, para chegar nesse papel e dizer assim, não, eu vou para a lavoura maquiada. E eu brinco que assim, eu tenho algumas clientes que são produtoras, eu me divirto. Gente, elas vão super maquiadas, sabe? Então, assim, eu brinco, super produzidas. Eu brinco, a gente pode fazer live em qualquer momento, a gente pode fazer selfie a qualquer momento. Eu até brinco, eu preciso me retocar, elas estão impecáveis, perfeitas, sabe? E é isso, eu acho que isso, a mulher, ela é o que ela é, a sua essência, independente de onde for, né, Lisa? Independente do papel que ela está exercendo, da função que ela está exercendo ali naquele momento. Doutora, fala um pouquinho, a senhora falou da mentoria, como é que funciona a mentoria? Eu vejo a mentoria muito mais no sentido de fortalecer, né? Vamos se falar um pouquinho a mentoria de modo geral, o que ela é? A mentoria de líderes, né? Ela vem mostrando qual é o perfil do líder que a gente espera, e você vem fazendo um trabalho de mentoria no sentido de orientar aquele líder qual é o melhor comportamento. Então, você auxilia na forma como ele pensa na solução. Você não dá a solução, você auxilia para que ele chegue na melhor solução, você mostra o perfil que é mais adequado, você mostra a postura que se espera dele. Quando a gente fala do empoderamento feminino, a mentoria pode ser ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a mentoria você vai ouvir a mulher, você vai perceber a necessidade dela, né? Então você não vai só empoderá-la, você vai trazer essa informação para a empresa. E aí, com base nessa informação de mentoria, você consegue criar uma política, você consegue criar uma estratégia dentro do seu negócio que vai efetivamente trazer o resultado necessário. Porque pensa comigo, como é que a gente vai fazer uma política se eu não sei qual é a necessidade do meu público, né? Eu não sei qual é efetivamente a situação ali constrangedora que a mulher dentro do meu negócio passa. Então, a mentoria ela vai facilitar isso. Ela vai ser o elo de comunicação da funcionária com o proprietário. Ou então, a minha líder está ali fazendo a mentoria. Ela pode ser o elo da minha líder com o diretor, com a direção geral da empresa. Isso é interessante? É muito interessante. Porque você vai ouvir de um terceiro uma comunicação, uma fala que às vezes não foi expressada, mas foi transmitida de outra forma, né? Então, a mentoria, ela acaba facilitando isso. Como eu falei, Liz, acho que a mentoria, quando a gente fala de empoderamento feminino, ela é essencial. Ela é essencial porque você vai dar abertura para a mulher se expressar, né? Ela vai se expressar como? Questionando os próprios comportamentos, analisando uma situação que ocorreu durante a semana, algo que impactou nela, mas você consegue coletar dados para trazer esses dados para a direção da empresa para que as medidas sejam tomadas de uma forma muito mais eficiente. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, era só para dar uma ideia geral do que como seria essa mentoria dentro do... Acho que até entra dentro do compliance, né? Doutora, olha, alguém mais quer? Doutora Suzy também quiser fazer algum comentário, porque a gente também já está dando o horário aqui, né? Oi, boa noite. Não, achei muito interessante. A gente já está, né, aí no horário, e eu sou faladeira também. Aí, se eu começar... Aí juntou todas as faladeiras aqui, já viu, né? Tipicamente mulher, né? Aí, se eu começar, eu não vou parar, então
eu achei muito interessante. Na verdade, foi um estudo, né, de toda da situação da mulher ainda nos dias atuais. Eu achei muito interessante esses princípios da ONU. E tenho lá as minhas reservas, né? Eu acho que a gente também tem que se colocar, só rapidamente, na condição da mulher empreendedora, né? Da mulher empresária, que não é incomum ser lesada por outras mulheres, né? Então, a gente também acaba esquecendo muito disso. A doutora mesmo falou de mulheres que engravidaram propositadamente na época da pandemia, justamente para poder, né, já emendar aí até talvez os 15 anos do filho, porque do jeito que está essa coisa de vai e volta de pandemia. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar para os dois lados, porque seja homem, seja mulher, somos seres humanos, né? E às vezes o caráter deixa muito a desejar também. Sim. E eu conheço muitas mulheres empreendedoras, como uma também, eu já fui lesada por mulheres. Então, eu acho que tem sempre os dois lados da moeda, eu acho que precisa equilibrar. Mas, no mais, é bem isso que a Liz falou, né? Cada uma sabe o que sofreu e ainda sofre, e eu acho que é sempre válida a discussão acerca desse tema e trazer conscientização para todos, né? De uma forma geral. Mas é muito bom a gente ficaria aqui papeando até amanhã, né? Porque eu gosto muito dessas... A doutora falou da live, do home office e tal. Eu acho que trouxe uma, entre aspas, informalidade, né? Embora seja virtual, mas como são sucessivas, né? As pessoas também... Agora é tudo live, tudo reunião virtual e tal, porque também acabou facilitando o acesso, né? Um está lá no outro estado, em outra cidade, ninguém precisa se locomover. Então, acabou trazendo também uma informalidade. Com isso, a gente acaba trocando mais experiência, sendo mais seres humanos, né? Trazendo um pouco mais a nossa vivência, um pouco fora do livro ali. Então, foi muito legal, achei muito legal e passamos mais. E assim, pegando o gancho aí da doutora Cristine, viu? Obrigada. Pegando o gancho da doutora Suzy, por isso que nós estamos na Academia Nacional de Direito Notarial Registral. Então, ela é de âmbito nacional, justamente para estar reunindo todos os especialistas atuantes em todas as regiões do país, para que a gente veja a comparação e a dificuldade encontrada por cada um dentro do seu estado. E aí fica o convite para que quem não é associado se associe, junte-se a nós. Os nossos associados têm a revista Treino Livre, tem material exclusivo, e o nosso objetivo é justamente esse, a difusão do conhecimento, é tentar levar as pessoas que quiserem e não podem financeiramente, estamos aqui para estar dividindo a nossa experiência. E só para já deixar o convite para a semana que vem, todas as quintas-feiras, nós estamos no YouTube, nós estamos pela plataforma Teams, transmissão ao vivo ao YouTube, e quinta-feira nós vamos estar com a doutora Laura Porto, ela é especialista em LGPD, e ela vai dizer sobre LGPD e a Lei 6.015 de 73, vai fazer um paralelo aí, né? Então fica aqui o convite a todos. Então, pelo avançar da hora, doutora Cristiane, a nossa satisfação, a nossa gratidão por estar aqui conosco. Foi uma noite muito prazerosa. Estamos muito felizes com a tua presença. Esperamos tê-la novamente, mais vezes aqui conosco. E logo mais teremos aí novidades com relação ao curso de especialização em negócios imobiliários, que o nosso coordenador, presidente Marcos Kikunaga, vai ser o coordenador desse curso. Então, vamos deixar aí, futuramente, no breve, né, Andréia? Nós teremos aí novidades com relação a essa especialização. Isso.
E aí, deixa a doutora Cristiane, então, para as considerações finais, se quiser deixar algum contato, alguma coisa. Eu só queria agradecer realmente pela oportunidade, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu falei isso para a Lisa, a gente acaba conversando às vezes ali pelo WhatsApp, mas a gente acaba não se conhecendo e é legal a gente ter a oportunidade. Concordo com a doutora Suzy que o que foi mais interessante na pandemia foi a gente se aproximar de pessoas que às vezes fisicamente não estão tão próximas, né? Então é isso, e a gente poder também divulgar um pouco do que a gente faz, poder levar conhecimento para as pessoas, independente de onde elas estão, né? No Brasil ou fora do Brasil, nos lugares mais remotos aí do nosso território nacional. E foi um prazer imenso mesmo estar com vocês. Eu espero mesmo, Liz, estar aqui mais vezes e poder trocar ideias e aprender mais com vocês também. Obrigada pela oportunidade. Doutora, só gratidão. Eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês que continuam aqui com a gente. E esperamos por todos a semana que vem com a doutora Laura Porto. Fiquem bem, bom descanso, fiquem com Deus. Boa noite. Só para terminar, vai ficar disponível no YouTube também essa palestra. Sim. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada, doutora.